nos harmonizarmos com o ambiente, procurar acalmar nossa mente, o nosso coração, para que depois possamos dar início à reunião. Tá bom? Cristo estará contigo, e o mundo pode
Gostaríamos de saber se tem presente hoje aqui alguém pela primeira vez na casa. Que ótimo. Qual é o seu nome? Meu nome é Thelma. Dona Thelma, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que a senhora consiga encontrar dentro de si o que a senhora veio buscar, o que mais é necessário para a senhora. Sim, obrigada. E a senhora precisar, alguma dúvida, a senhora pode perguntar ao final da reunião, a qualquer um dos tarefeiros da casa, vamos ter imenso prazer de esclarecer, tá bom? Obrigada. Para todos, serve para todos também, tá? Qualquer dúvida pode nos consultar e vamos ter imenso prazer de informar. Vamos chamar o companheiro que vai fazer a leitura da página. E aí? Companheiro, então, até que imaginei já que chegou no contar. foi, você não pegou? Não, Tá comigo. ah, meu Deus, se vira só, já. Tá de óculos. Nem tão bons, nem tão ruins. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, irmão José. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém, nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tornemos unicamente a Jesus, por exemplo, o que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. Obrigado, companheiro.
nos elevar o pensamento ao mais alto, trazer a imagem do Mestre Jesus na nossa tela mental, dizer assim: Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos, para reflexionarmos através da doutrina dos Espíritos, para estarmos próximos dos nossos irmãos de luta e daqueles que partiram para o outro plano, mas que aqui se encontram, nos acalentando, nos abraçando, se aproximando de nós pelo sentimento que emitimos. Permita, Senhor Jesus, que a vibração desse ambiente permaneça em harmonia com o Teu amor, com a Tua luz, que possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos, abraçados em todas as nossas necessidades, e que o estudo possa penetrar em nosso íntimo e possamos tirar as reflexões necessárias para o nosso adiantamento. É dessa forma, Mestre Jesus, que rogamos a Ti que fortaleça, que ampare as nossas irmãs que farão o uso da palavra, Ana Ruth e nossa irmã Nazaré, que elas possam ser inspiradas pelo mais alto e a trazer para nós os ensinos que os Espíritos deixaram na doutrina dos Espíritos. E assim seja, com a graça de Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Então, nós ficamos com o capítulo 9, né? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aquilo está passando. A faculdade que tem os espíritos em penetrar nos nossos pensamentos. E aí eu parei para pensar, será que eles têm realmente essa faculdade de penetrar nos nossos pensamentos? E aí o livro dos Espíritos vem dar a resposta, né? Na 456 ele pergunta: veem os Espíritos tudo que fazemos? Será que eles estão vendo tudo que a gente faz? Nossos pequenos atos, nossas pequenas atitudes? Será que a gente consegue esconder? Ele fala: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupam com o que lhe é indiferente. Então, assim, tinha até uma tirinha que eu ia botar aqui, mas acabei não tendo tempo de colocar, achei melhor também para não confundir. Ele vem falando, os personagens vem falando assim: eu perdi meu livro, será que o Espírito vai me ajudar a achar? Aí o outro fala assim: eu tenho que acordar na hora certa. Não, mas os Espíritos vão me ajudar a acordar. Aí eu: será que eu ligo para aquela pessoa ou não? Será que os Espíritos têm esse tempo de ficar preocupados com essas pequenas coisas? Então, assim, na verdade, eles se ocupam com o que é importante, né? As nossas coisas, nossas pequenas coisas do mundo material, do dia a dia, eles não dão essa importância, porque não é prioridade, né? A 457, ela fala assim: podem os Espíritos conhecer
os nossos mais secretos pensamentos, aqueles pensamentos que a gente às vezes até tem medo de saber que a gente pensa aquilo, será que eles podem? Podem. Olha, muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Então, os espíritos, eles conhecem nossos mais secretos pensamentos. Por mais que a gente queira ocultar, esconder, né, e achar que a gente está enganando, né, o próximo, enganando alguém, ou enganando a gente mesmo, para eles, nada está escondido. Então, cuidado com o que a gente pensa, né? Está sempre se policiando, vigiando, para não pensar bobagem. Então, complementação da 457, ela fala, 457A, assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, né? Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão, olha que problema, de espíritos que ficam ali observando, né? Então, você acha que está pensando, está escondendo, que eles estão, como falou na questão anterior, essa situação está complementando. Eles estão ali, sempre atento, sempre percebendo o que a gente pensa. Por mais que a gente queira ocultar, por mais que a gente queira esconder, para os espíritos nada passa. E, como disse a questão anterior, óbvio que eles só vão se ocupar com o que é importante, né? Coisas pequenas eles vão relevando, mas as coisas importantes eles estão ali atentos. A 458 fala: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Caramba, será que eles pensam da gente, né? Quando a gente pensa alguma bobagem? Não quero nem saber. Depende. Ó, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Então, às vezes, a gente trata mal alguém ou faz alguma coisa que não... Eles estão lá só rindo da gente. Quando a gente fraqueja, quando a gente faz alguma coisa que não é para fazer, eles estão ali por perto. E estão sempre ali naquela situação de querer zombar, de rir. Porém, numa contrapartida, a gente tem os espíritos sérios, né? Aqueles que se condoem dos vossos reversos e procuram nos ajudar. Então, mesmo a gente tendo aquele que está ali rindo, zombando e se aproveitando de uma fraqueza nossa, em contrapartida, a gente também tem os bons espíritos que estão ali tentando nos ajudar, né? Se condoendo daquele seu choro, daquela sua seu arrependimento, né? E tentando de alguma forma mostrar um caminho diferente de ajudar. Então a gente tem sempre esses dois espíritos que estão ali, os que são levianos e os espíritos sérios. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, filtrar o que a gente está... porque por mais que a gente não faça, né, e a gente acha né, que está oculto, os espíritos nada está oculto. Tá? Na próxima página, a gente vai falar sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Será que a gente sofre alguma influência oculta desses espíritos? Será que eles estão, assim, de certa forma, nos influenciando? Ou a gente faz o que a gente quer mesmo? Como é que será isso? Então, a 459 do Livro dos Espíritos fala:
influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Muito mais do que imaginamos. A gente acha até que sofre alguma influência, mas a gente não imagina tanto o tamanho dessa influência, né? Desses espíritos. A gente não faz ideia dessa influência. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a influência deles. Então, assim, se a gente está conectado em bons pensamentos, né, com os espíritos bons que a gente viu ali, que se condói pela gente, que quer o nosso bem, né, a gente vai ter uma direção para o bem, né? Se a gente também, às vezes, fraqueja, a gente também está sendo dirigido de alguma forma. Então, cabe a gente filtrar esse pensamento e elevar sempre para o lado do bem, do amor, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. A 460 fala: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Então, às vezes, a gente acha que, né, nosso pensamento é meu mesmo. Será que a gente é tudo nosso? Ou será que algum espírito está sugerindo para a gente? Então, vamos ver, ó, o que diz o livro dos Espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Então, ele é um espírito. Nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Quem é que já não teve uma dúvida, né? Não, vou fazer assim, não, será que isso está certo? Será que é assado? Será que por que a gente fica com essa dúvida? Que é o nosso pensamento só? Tem alguma influência dos espíritos? A gente está vendo aqui, de acordo com o livro dos espíritos, que a gente sofre influência o tempo inteiro, né? Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura, olha lá, sempre, dos vossos com os nossos, quer dizer, os espíritos falando, né? Dos nossos pensamentos com os espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes. Então, essa dúvida, essa incerteza é porque a gente está sempre com essa influência dos nossos pensamentos com os dos espíritos. É que tendes em vós duas ideias a se combater. Então, o nosso pensamento, mais o pensamento dos espíritos, às vezes a gente fica assim, né? Na dúvida. 461. Como havemos, então, de distinguir, de diferenciar os pensamentos que nos são próprios, nos nossos, com os que são sugeridos pelos espíritos? Como é que a gente pode fazer isso? Será que é fácil a gente entender o que é nosso, o que é dos espíritos? Será que isso é importante saber isso? Vamos ver o que o livro dos Espíritos fala. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Quem já nunca ouviu aquela vozinha assim, né? Faz isso. Não. E aí você fica naquela dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é o momento de falar? Será que não é? Então, a gente está sempre, né, nessas duas situações. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Eu falo que não é importante a gente saber se é dos espíritos, se é nosso. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-lo. Por que é útil não saber? Será? Porque se você não sabe, a obra do homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Então, se você decide fazer o bem, você
não sabe se foi o Espírito que falou para você fazer ou se é uma coisa sua. Então, você faz isso voluntariamente. Se você soubesse, será que seria uma forma voluntária? Talvez você obedecesse porque foi o Espírito, né? Então, por isso que eu acho que, né, diz que não é importante a gente saber se é ou não é. Se toma um mau caminho, maior será também o quê? A sua responsabilidade. Você tomou a decisão. Então, a gente tem sempre aquele momento de escolha, né? A escolha está sempre na nossa mão. Fazer o bem ou não fazer o mal. Né? E isso, como diz aqui, não é importante saber se foi o Espírito que incluiu, se foi a gente que pensou. O importante é a gente fazer a melhor escolha sempre, né? Para que a gente esteja conectado com os Espíritos do bem. Porque senão os Espíritos que não são os obedeceiros vão fazer o que com a gente? Quando a gente escolher errado, eles vão rir da gente, né? Não foi isso que a gente viu lá na folha anterior? Então, essa escolha do bem e do mal, ela está sempre em nossas mãos. E isso é bom, né? Porque, de certa forma, a gente traça nosso destino. A gente pode, sim, fazer essas escolhas, mesmo que a gente tenha de influência dos espíritos. A escolha, no final, ela é nossa, né? A 462 ela vem falando sobre: é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Então a gente falou que, né, a gente sofre influência dos espíritos o tempo inteiro. E a gente está rodeado pelos espíritos o tempo todo. E esses grandes gênios, os cientistas, essas pessoas que se destacam, trazendo a evolução da humanidade, de alguma forma, trazendo coisas novas, trazendo grandes inventos, né? Será que eles também sofrem essas influências? É deles ou é dos espíritos? Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito, tá? Essas grandes ideias podem vir sim de você. Porém, de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, ou seja, de tornar popular, de levar aquilo para a humanidade como um todo. Tá? Quando tais homens não mais acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Eu tive uma ideia maravilhosa hoje. Né? Achando que é dele, mas já veio lá os espíritos intuindo para que ele seguisse aquele caminho, que ia dar uma contribuição muito grande para a humanidade de uma certa forma. E eles fazem assim, achando que é inspiração, sem suspeitarem que, achando que é uma verdadeira vocação, né? Se for útil, olha que o livro fala, se for útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos. Como não nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conversa imprecisa, é que convém assim aconteça. Então existem mistérios, né, que a gente não entende e que é para ser dessa forma, nesse momento. Né? Embora a gente fique em algumas situações se perguntando, querendo respostas, nem tudo a gente tem, né? Nem sempre a gente tem as respostas. E tudo tem uma razão de ser. Não é por acaso que aquilo ali está oculto nesse momento. Né? 463. Disse
comumente ser sempre bom o primeiro impulso é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Se você tem uma natureza boa e aquele impulso for bom, maravilhoso, né? É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, porque a gente tem, né, sempre, como eu falei, aquelas pessoas que têm bons pensamentos, boas inspirações, e aqueles também que tendem a ter maus pensamentos e inspirações que não são tão boas assim, que não vão levar progresso para a humanidade de forma alguma, pelo contrário, né? 464. Como distinguiremos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Então, eu estou lá, estou sendo sugerida. Como é que eu vou diferenciar? Se é bom, se é do mau espírito. Então, ele fala, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, se é boa coisa, se é para o bem, pode ter certeza que o que está vindo, está sendo sugerido, é de bons espíritos. Compete-vos discernir. Então, cabe a gente ter essa certeza de que se é bom, se o pensamento é bom, se for bem sugerido, é porque são bons espíritos. E aí cabe a gente de novo as escolhas, né? Então a minha parte terminou, tá? E agora a gente vai continuar com a nossa colega Nazaré. Tá tão bom, Ana. Boa noite, gente. Boa noite. Sou baixinha, não é alto. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Eu vou falar a pergunta 465 a 472. A 465. Por que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que fim? Por que objetivo que eles nos induzem ao mal? O Espírito de Verdade, Kardec responde, ou o Espírito de Verdade, para que sofrais como eles sofrem. Eles têm essa ideia errônea de que é melhor sofrer em coletividade. Eles adotam essa ideia e eles sofrem, e que todos devem sofrer, que são poucos que procuram aliviar o seu sofrimento. Essas imperfeições vêm de suas próprias mazelas. Eles sofrem e querem que todo mundo sofra com eles. A 465A. E isso diminui o seu sofrimento? Não. Mas faz no corpo inveja, por não suportar que existem espíritos felizes. Essa inveja que eles sentem é o que atrasa mais eles, por não suportar a ideia que existem seres felizes. Eles são espíritos imperfeitos e a inveja não é um sentimento ruim que eles têm. E eles acham, eles usam a inveja para tumultuar a vida de todo mundo, né? A 465B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir os outros? De que natureza? Que jeito, né? O Espírito de Verdade fala, os que resultam de ser de ordem inferior e é de estar afastado de Deus. Agora, imaginemos um espírito afastado de Deus. Como é esse espírito afastado de Deus? A gente vê que ele está afastado de Deus, ele está bem longe do mundo, bem longe
misericórdia. Esses espíritos são de ordem inferior e estão afastados de Deus. A criatura longe de Deus perde o equilíbrio, não diferencia o bem do mal, fica perdido, né? Tão perdido que é longe do amor mesmo, né? Fora até da própria realidade dele. Que está sofrendo, é que todo mundo sofre. A 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem o mal? Por que Deus permite que os espíritos inferiores excitem o mal? O espírito de verdade diz: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como um espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Nós somos espíritos em evolução. Então, se Deus permite o mal, é para fortalecer a nossa fé, é para a gente evoluir cada vez mais. Né? Olha, não há permissão de Deus para que possamos exercitar o mal, e sim estímulos internos já programados para o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos programados para progredir. Ninguém para de progredir. Nós estamos preparados já, programados com estímulo para a gente progredir. Se a gente não progredir, nós ficamos estacionados. E isso não está na gente. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. E a liberdade de ceder uma ou outra influência contrária que exerce sobre nós. Se Deus permite, é para ver como estamos na fé, na confiança em Deus. Quatro 67. Pode um homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ele pergunta, a pergunta do Kardec: pode um homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? É uma pergunta muito forte, né? O Espírito de Verdade diz: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos desejos ou chamam os que pelos seus pensamentos o atraem. São nossos pensamentos. Por isso que nós temos que ter bons pensamentos, pensamento de paz, pensamento de amor, amar o próximo, perdoar, para afastar, para a gente não cair na tentação desses espíritos que tentam nos influenciar do mal. Para se eximir da influência perniciosa dos maus espíritos, o homem precisa estar em constância vigilância, não deixando permitir a presença deles. De modo geral, eles são atraídos pelos nossos vícios, desejos e paixões, que, se extintos, afastam esses companheiros do mal. Porque nós temos os nossos vícios, até vícios que nós não conhecemos. Então, vigiar e orar o tempo todo, por causa das nossas paixões, dos nossos vícios, é que atrai esses irmãozinhos que ainda não sentiram a presença de Jesus. A 468. Renunciar às suas tentativas, os espíritos cuja influência a vontade do homem repele,
repetir a pergunta, 468. Renuncio às suas tentativas. Os espíritos, cuja influência a vontade do homem repele, quando o homem repele a influência de um espírito, quando ele repele, com certeza nenhum espírito voltado para o mal permanecerá ao lado de uma pessoa do bem, que realiza suas preces, faz recolhimento espiritual todos os dias e é a reforma íntima. Sendo assim, eles procuram quem se afiniza com ele. Eu estou falando, uma pessoa que está muito comprometida com a caridade, com a reforma íntima que nós precisamos ter de amar o próximo, de perdoar. Eles não têm nada que fazer perto da gente, mas eles não nos perdem de vista. Então, sempre às voltas com uma influência que é muito forte. Mas a gente, nós, comprometidos com o recolhimento, com preces, eles não têm chance. Sendo assim, eles procuram quem se afiniza com ele. Acredito que encontram muita gente na mesma faixa deles. Mas nós que viemos sendo espíritos, estamos sempre aqui, fazendo reforma íntima, a gente recebe a influência deles, mas não com tanta força assim, né? 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Exatamente. A oração, a prece, né? Praticando o bem e pondo toda a nossa confiança em Deus. Esse é o Espírito da Lei de Verdade que responde a Kardec. Praticando o bem e pondo toda a nossa confiança em Deus. A pergunta é muito grande, eu só tirei esse pedacinho. Ele fala mais. Acredito que lá tem umas coisas, mas eu só tirei esse pedacinho, tá? Praticando o bem e pondo toda a nossa confiança em Deus. E a confiança em Deus, quem tem fé em Deus tem tudo. A fé remove montanhas. Então a gente tem que acreditar, confiar em Deus. A prática da caridade é o melhor remédio para afastar a influência dos maus espíritos, além de conseguir modificar muitos deles que, ao conseguir conviver com os bons, acabam por seguir os exemplos. E essa mudança de comportamento tende a melhorar, inclusive os hábitos. A convivência com os bons, uma influência negativa vem para perto de mim. Mas aqui me encontra conectada numa casa espírita de amor, na caridade, na prece. E é claro que eu nem toda hora eu estou bem, mas eu já conheço um pouco. Quando eu já estou meio caída, quando eu preciso me recolher, eu tenho que mexer na minha caridade, quando eu preciso estar mais próxima de Deus. Me conheço, já sei que tem uma influenciazinha, e já vou para a prece, para tudo lá, já procuro me melhorar, para praticar o bem. Né? Aí ele já pode pensar assim, poxa, como é que ela faz o bem, né? Ela fica assim fazendo bem, vamos experimentar. Quem sabe eu não fico bem também, né? Porque quem não faz o bem sofre muito. Eles ficam num tormento, porque o bem alivia, o bem faz bem. O bem faz bem primeiro a gente, e depois o bem faz bem para o outro bem. O bem é sempre bem. Uma olhadinha não. A 470. A 470. Os espíritos que
e o mal, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão, e assim cabe alguma responsabilidade? A pergunta ela é grande, mas é isso. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão. Ele vem fazer essa missão? Cabe alguma responsabilidade? O Espírito de Verdade responde: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz-lo por conta própria, sujeitando-se, portando as consequências, pode Deus permitir que assim proceda para que vos experimentar. Nunca, porém, lhe determinar tal procedimento, compete-nos os referidos. O que eu entendo é assim, eu acho que Deus permite para ver até onde eu consigo ir. Então, nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Nenhum espírito vem praticar o mal, né? O que faz por conta própria. Mas eles não têm essa missão, não. Nenhum espírito recebe essa missão de praticar o mal. E se assim o faz, é porque é imperfeito. Não conhece o valor do bem. Mas aqui na Terra ninguém se encontra isolado e sem recurso. E se chegará a hora de despertar, e nós não estamos sozinhos. Esse espírito vem fazer um mal, mas nós não estamos sozinhos. Uma hora ele vai despertar, uma hora ele vai despertar. Todos são obrigados a prestar conta. A própria consciência, que é o seu juiz nas nossas vidas. Ele faz o mal, mas ele vai ter que depois prestar conta, porque tem a consciência de fazer o bem ou fazer o mal. Ele escolhe, mas tem consequência, né? A 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É a pergunta que o Kardec fez. O Espírito de Verdade responde: é quase sempre efeito das comunicações em que conscientemente entrais com os espíritos ou daqueles como eles tivessem durante o sono. A gente, quando dorme, a gente desdobra, né? O espírito não dorme, nós precisamos dormir, mas o espírito não. Aí em sonho você encontra seus amores, você pode encontrar também aqueles que não são afins de você. Tudo depende de como você acorda. Acordou bem, acordou feliz, satisfeito, vai pro carro, vai trabalhar. Que beleza. Que beleza. Mas também tem dia que a gente acorda, nossa, não vou nem sair da cama hoje. A gente tem aquelas paradinhas de, hoje não vou nem sair da cama. Quando desdobrou, de repente encontrou um que não foi muito agradável, né? Aí meu comentário, as enfermidades físicas ou espirituais tanto podem ser de origem física ou espiritual. E nos dias de hoje, muitas doenças rotuladas de depressão, estresse, síndrome do medo, essas são doenças emocionais e são de consciência, não são assim bem de consciência, com os espíritos que estão
pode ser de origem, a doença pode ser espiritual, ela pode também ser física, né? Tem sempre um fundo espiritual, essas doenças que eu falei, essas emocionais. E devem ser tratadas com passes, água fluidificada, palestras e culto do Evangelho do lar, além da leitura edificante. Leitura edificante, então, é uma beleza. Passe também é muito bom. Água fluidificada, melhor ainda. Então, a gente está bem, né? Temos tudo isso na casa. Dá para a ultimazinha. Os espíritos que procuram atraí-los para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-los. Aproveitam as circunstâncias correntes, mas também costumam criá-las, impedindo o mau grado vosso para que cobiçá-lo. Assim, por exemplo, encontra-se um homem no seu caminho. Encontra no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que trouxeram para ali, mas eles podem inspirar a ideia de tomar aquela direção. Sugerir que depois há de apoderar-se da importância, enquanto o outro lhe sugere a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono, ou mesmo se dá às demais tentações. Você vai para casa e acha uma carteira cheia de dinheiro. Nossa, que responsabilidade. Olha a parte moral aí. Ou entrega. Hoje, nos tempos de hoje, então, que rastreia, acha uma pessoa muito fácil, é só entregar. E depende da sua escolha. Ou você entrega, ou fica para você. É uma escolha que você faz. A sua consciência. Os espíritos imperfeitos que procuram nos influenciar para o mal, usam de todos os artifícios possíveis para nos prejudicar. Eles criam situações novas quando percebem que já se esgotaram os atrativos que chamaram nossa atenção. Aí não tem mais o que perturbar, a gente, eles vão embora. Graças a Deus, que eles vão para o caminho do bem, que é o que nós queremos. Gente, é isso que eu trouxe para vocês e desejo uma boa noite para vocês. Obrigada. Paz e com Deus. Obrigada. Obrigado, companheiras. Muito obrigado pelas reflexões que vocês estão trazendo para nós. Então, meus irmãos, a nossa casa, ela faz assim. A nossa palestra, nossos estudos de sexta-feira é um preparo das colegas, dos tarefeiros da casa, daqueles que estudam a codificação. Eles vão estudando durante o ano e vão ganhando oportunidade de vir falar aqui sobre os estudos, fazer as palestras. É assim que se processa a nossa reunião de sexta-feira. Na quarta-feira, a nossa reunião pública começa às 20 horas, que não é mais nesse horário de 19, para quem está vindo pela primeira vez. Então a gente convida outros companheiros, né, das casas, os confrades de outras casas, amigas, casas irmãs, para vir nos prestigiar. Então, no próximo ano, esse ano não tem mais condições, já estamos finalizando o ano de estudo, mas no próximo ano, quem quiser estudar conosco, que ainda não estiver estudando, pode se candidatar. Nós temos todas as obras da codificação,
e alguns livros de outras obras, tá bom? Estão todos convidados. E, meus irmãos, nós temos alguns recados também. Nós teremos nesse domingo uma palestra com um almoço fraterno. A palestra começa às 10h30, vai ser com a companheira Luciana Ribeiro, que é tarefeira do Ser Sociedade Espírita Renascer, lá de Alagoas. E vai iniciar às 10h30. Mas nós não temos mais convite para o almoço, porque os convites foram vendidos com antecedência e esgotaram. Mas todos estão convidados, que quiserem vir domingo pela manhã. A palestra vai se iniciar às 10h30 e é uma boa programação, tá? Quem quiser assistir a palestra só não vai poder participar do almoço porque já não tem mais convite. Nós somos convidados para assistir a palestra quem desejar, tá? Começa às 10h30. Na palestra de sexta-feira, de quarta-feira próxima, que começa às 20 horas, não temos ainda o palestrante aqui anotado, mas começa às 20. E sexta-feira que vem, nós teremos mais duas companheiras da casa, que é a Cristina e a Vanessa. E o tema do estudo vai ser do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Então, também é um estudo muito significativo, tá? Como esse de hoje, né? Da intervenção dos espíritos, né? Nós vivemos incessantemente em contato com os espíritos, né? Tanto nós espíritos encarnados, quanto aqueles que estão do outro lado da esfera da vida, né? Então, são pontos, são estudos muito interessantes. Quem quiser, que não tiver conhecimento, tiver interesse de ler o livro dos Espíritos, ele é muito legal. Questões e respostas, muito fácil de entendimento, tá? Vocês podem ler e dar continuidade nesses pontos de hoje, né? Ser motivado a ler um pouquinho mais. Bom, era só esse mesmo, esse recado que nós tínhamos. Agora nós vamos para a prece de agradecimento, e logo após a prece, nós temos os passes magnéticos, que são, as pessoas são conduzidas para a nossa sala de passe, para a câmara de passe. Vai ter um companheiro que vai conduzir as pessoas gradativamente, né? Então, vocês podem permanecer no lugar de vocês, que no momento adequado, quando chegar o momento de cada um, vocês vão ser convidados, tá bom? E quem também não desejar receber os passes, não é obrigatório não. Se não quiser, não se sentir bem, pode permanecer no ambiente, não tem problema nenhum, não é obrigado também não. Mas eu sugiro que receba, porque é um lenitivo e faz parte do nosso tratamento, tá bom? Então vamos à nossa prece de encerramento e agradecimento. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos confere de estarmos aqui, de receber esse fluxo benfazejo que vem do mais alto. Sentir a presença amiga dos queridos irmãos que não nos abandonam porque estamos ligados pelos sentimentos, recebermos as benesses dos trabalhos efetuados durante essa palestra, onde muita atividade foi executada em nosso ambiente. Agradecer, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos evoluindo, trabalhando em nosso proveito, para o nosso progresso, para o progresso
daqueles que conosco dividem a caminhada. Agradecemos imensamente, Senhor, e rogamos permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Obrigado. Graças a Deus.